O Banco Central do Brasil afirmou que, abre aspas, está pronto para explicar, fecha aspas, ao STF os detalhes do caso envolvendo a liquidação do Banco Master na esteira de investigações sobre supostas irregularidades e fraudes no sistema financeiro. Segundo o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, toda a documentação sobre o processo está registrada e a autoridade monetária está, abre aspas, à disposição, fecha aspas de novo, para prestar esclarecimentos ao STF e colaborar com as operações em curso. Agora, eu me pergunto e volto contigo, André Marsiglia. Toffoli viajou com um advogado, foi assistir o jogo do Palmeiras, mesmo ganhando uma grana boa, poderia ter comprado a passagem, o que seria muito mais transparente para a população. Aí temos o outro ministro do STF, Alexandre de Moraes, cuja esposa, segundo menciona, um escritório pequeno, sem nenhuma transcendência de caso fantástico de ter ganho, ganhou uma bolada de dinheiro. E o Galípolo tem que explicar para o STF que tem esses dois ministros que estão até aqui de suspeita sobre a sua eventual participação. Como pode ser? O Galípolo ele não tem que explicar sobre a liquidação do banco. O Galípolo tem que explicar sobre os contatos do Moraes com ele. É essa a explicação que a gente espera que seja feita. A questão do Banco Master, ela vem a reboque, né, dessa explicação essencial, que é o que aconteceu. Está todo mundo falando disso. O Moraes teve contato com o Galípolo. De que tratou-se esse contato? Na quinta-feira retrasada, o Galípolo veio a público e disse, numa entrevista coletiva, que os técnicos do Banco Central, estavam se sentindo pressionados pelas investigações conduzidas pelo Toffoli. Pressionado, e que ele, Galípolo, não admitiria isso, e ao dizer que não admitiria, nós discutimos inclusive isso aqui, ele disse, eu tenho tudo registrado. Ontem, a imprensa noticiou que o Galípolo, inclusive, chegou a contar sobre a abordagem, que ele estava incomodado com a abordagem feita pelo Moraes a ele, chegou a falar até para o Lula. E o Lula saiu falando para todo mundo, pelo visto. Falou até para o Haddad, falou para ministros, falou para banqueiros. Então, essas fontes que agora estão dizendo sobre os encontros entre os dois, talvez venham do próprio governo. E por isso que não dá mais para negar. Por isso que essas notas públicas que estão saindo não negam o encontro. Negam o assunto. Agora, o assunto não foi Magnitsky, que nem estão dizendo, o assunto não foi o Banco Master, então que o Galípolo venha a público e mostre essas mensagens. Ele não disse que tinha tudo registrado? Ele falou que tinha tudo registrado. A imprensa disse, inclusive, que o Galípolo contou a interlocutores que ele tem mensagens de texto do Moraes enviadas a ele. O assunto foi a Magnitsky apenas? Mostre as mensagens de texto. Exponha isso a público. Até porque, se a abordagem feita ao Galípolo pelo Moraes foi uma abordagem indevida ou uma abordagem ilícita, ele, Galípolo, ao não expor isso a público, também comete ilícito. Porque ele fica sabendo do ilícito e acaba não dizendo, isso chama-se prevaricação, é crime. Então, nós precisamos passar isso a limpo. E, inclusive, se o Galípolo não fizer isso, o Congresso precisa estar atento e fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Convoca o Galípolo, pô. Convoca o Galípolo para dar explicações ou abre uma CPI. Está na hora, mais do que na hora de se abrir uma CPI do Moraes. Uma CPI do Banco Master Moraes, uma CPI do Toffoli e o seu sigilo máximo. O Congresso precisa fazer também a sua parte. Agora, o ponto é o seguinte... A imprensa está fazendo, a gente está aqui fazendo a nossa parte, a gente está discutindo o assunto, cutucando as autoridades estão, sobretudo a STF, indo para as cordas. Vamos ver se também o nosso parlamento, com esse impulso, né, faz a sua parte. Bom, chama muito a atenção precisamente que a outra imprensa, porque nós sempre veiculamos aqui, mas tem uma outra imprensa que ficava pianinho e que agora está começando a ser. Mas você pediu, você tem. Ainda no caso Master, o senador Alessandro Vieira, do MDB Sergipe, anunciou que após a recessão parlamentar vai coletar assinaturas para abrir, conforme o André Marsiglia acabou de pedir, uma CPI no Senado para investigar como um possível contrato de 129 milhões entre o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes do STF
e o Banco Master. Não há um possível contrato, havia um contrato. Vieira afirmou que o acordo estaria, abre aspas, fora dos padrões da advocacia, fecha aspas, e cita ainda notícias de atuação direta do ministro em favor da instituição financeira, levantando suspeitas de conflitos de interesse. Fabiana Bolsonaro. Al Capone, um mafioso americano, matava gente, vendia bebidas na lei seca e foi preso por sonegação. Ou seja, se descuidou e pegaram ele onde ele não esperava. Será possível que peguem o Alexandre de Moraes por onde não espera? Olha, acredito que agora é a hora. Finalmente, ainda bem que vão abrir agora essa CPI importantíssima, porque isso é um absurdo, né? Primeiramente que o juiz que define a situação, tem a mulher que defende a situação, isso é uma incompatibilidade, né? É proibido na questão do direito ter isso, ter um parente que defende alguém conhecido, um juiz ter alguém próximo para ele mesmo julgar. Então isso é proibido, não sei porque a OAB também não interferiu nisso ainda, mas eu acredito que com essa CPI a gente vai descobrir muita coisa aí. E a gente pode ver também que não é uma fissuração do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. A gente pode ver que mesmo o Bolsonaro quieto, mesmo o Bolsonaro não falando nada, as coisas aparecem. Então é por isso que o Bolsonaro apontava tanto para ele, eu acredito. Alexandre Vieira foi o mesmo senador, me parece, Luiz Arthur, que nós veiculamos um vídeo em que ele disse que é uma vergonha um ministro da corte viajar com um avião. Foi esse, né? Foi. Exatamente. Bom, tomara então. Que disse que estava próximo de um ministro do STF ser preso. Muito legal. Agora, uma sugestão apenas, a gente aqui não é ninguém, mas uma sugestão para os nossos parlamentares. Coloquem no regulamento da CPI ou CPMI que qualquer pedido de qualquer das partes tem que ser aprovado pela outra. Porque a gente não está nem aí. Se é corrupto de direita, tem que ir preso. Se é corrupto de esquerda, tem que ir preso. Então vamos supor, nós armamos uma CPMI, temos pessoas de esquerda e pessoas da direita. Aí Fabiana, supostamente agora nessa brincadeira de esquerda, junto com o Suano, disse, nós queremos chamar o Maurício. Maurício é de direita, então eles querem bloquear. Não, vamos blindar. Não. Se a esquerda quer chamar, chama. A direita quer chamar, chama. Porque se alguém quer blindar alguém, seja de esquerda ou de direita, é que tem falcatrua no meio. É verdade. Então seria maravilhoso. Te dou uma humilde sugestão, se tiver, não sei se tem CPI na Assembleia Legislativa. Tem CPI sim. Já propõe isso. Excelente. Tem que mudar o regimento interno. Muda o regulamento. É isso, porque a CPI está prevista na Constituição, a existência, mas a forma dela, o procedimento, quem determina é o regimento interno das casas, do Congresso ou das casas legislativas. E aí é que é o lance. Eu quero convocar o João. Se o outro percebe que o João pode me expor, eu vou ir contra. Não porque o João não deve ser convocado, mas porque eu não quero que politicamente aquilo me desgaste. Não pode ser assim. Não pode. Então, assim, se um convoca, deixa um ser convocado. Depois você pode... Se eu convoco um, isso quer dizer que você... Não é que a outra parte pode fazer com que esse um não seja convocado. A outra parte pode convocar outro. E assim a gente vai. Convoquem-se muitas pessoas. Muita, claro. Agora, Luiz Arthur, quando a gente observa esse tipo de coisa, né? Blindagem é para sacanear alguém, porque se alguém quer blindar é porque esse tem alguma coisa para falar que a outra parte não quer que seja falado. Mas Luiz Lima, que nós ficamos, o deputado federal... Né? Que nem carro. Você blinda carro se não tem perigo? Não, claro que não. É verdade, bom paralelismo. Mas o Luiz Lima, que nós entrevistamos no Arena Oeste, ele explicava que na CPMI o lugar não é do deputado, do senador, é do partido. Então, quando o partido vê que Fabiana vai perguntar alguma coisa para Arthur que não quer, tira a Fabiana, coloca Suano. Agora, por que colocaria alguém que não vai incomodar o Luiz Arthur? E que custou isso? Ou seja, você tira uma pessoa que vai ir de frente, coloca uma pessoa meia boca, somente para não incomodar? Isso é uma CPMI de mentirinha. É verdade, realmente. A gente não pode ter no país esse tipo de coisa. Com medo, eu acredito também que tem muita perseguição política, eles usam muito o poder para perseguir também
coisas que não existem, infelizmente. É igual aquele... A gente já ouviu falar de policial coloca droga no carro de quem não tinha nada. Claro, é mais ou menos isso, eu acredito, que acontece, infelizmente, nesses superpoderes aí. E a gente precisa dar um jeito de acabar com isso. Realmente, colocando todo mundo para falar e ninguém é protegido de forma alguma. A gente tem que começar a eleger políticos que não tenha rabo preso nenhum com ninguém, porque assim a gente vai poder ter a liberdade de ter um país livre, que realmente fale a verdade, converse com as pessoas e não tenha mais rabo preso, assim, conversa nas entrelinhas, nem com o STF, nem com lugar nenhum.